Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel Vega, sou professora de português e trabalho há muito tempo, há mais de 17 anos, com preparação para concurso público. Eu venho oferecer para vocês um curso específico para o CNU, Concurso Nacional Unificado. No bloco 8, além da redação, a gente vai ter também 15 questões objetivas, 15 questões de múltipla escolha. Então, eu peguei o edital, preparei um curso com 14 aulas teóricas, cobrindo todos os pontos do edital, e depois, o que seria a 15ª aula, a gente vai ter um simulado com questões inéditas e mais uma aula de correção desse simulado, para vocês chegarem assim bem tranquilos, bem afiados para a prova então que vai acontecer no primeiro final de semana de maio. Eu vou começar o curso com compreensão de textos. É o primeiro item do edital e eu acho que realmente é o que tem o maior peso na prova, é a parte de compreensão de textos. Eu estou disponibilizando para vocês aqui no YouTube a primeira parte dessa primeira aula. Tomara que vocês gostem e depois se inscrevam então lá no Hotmart, o link está na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão ficar curiosos pela segunda parte e pelo restante do curso todinho. Tá legal? Beijo grande para todo mundo. Inscrevam-se! Olá, meninos e meninas! Nós estamos começando o nosso curso e a primeira aula, o primeiro tema é sobre compreensão de texto, né? Toda prova começa por um texto e, obviamente, as questões a seguir são sobre compreensão do texto, né? Às vezes, a maior parte da prova é sobre compreensão de texto. E já me disseram, alguns alunos já me disseram, que eles não estudam compreensão porque não tem como adivinhar o texto. Aí não tem como adivinhar o texto, então entra, né, naquela parte da sorte, né, de você ter sorte de um texto ser um texto fácil de ler, um assunto que você já domina, que você conhece. Só que é claro que todo concurso tem o fator sorte, todo concurso, né? Existe exatamente a sorte de você ter estudado recentemente os assuntos, os temas gramaticais que por um acaso caíram na prova, né? De o texto abordar um tema que você conhece, sobre o qual você já leu, isso facilita, claro, a compreensão. Então, é claro que existe o fator sorte em todo concurso, né? Sempre. Mas a sorte também ajuda quem está melhor preparado, né? Quem tem as ferramentas, né? Prontas para serem usadas. E eu digo a vocês que existem sim maneiras de você estudar para a compreensão de texto, tá? Eu acredito que os textos que vão ser colocados são textos assim da área jornalística, né? Porque como são muitos cargos, né? E o nível é um nível intermediário, então eu acredito que os textos da prova tratem de temas da atualidade. E desse ponto de vista da mídia jornalística, né? Algum texto, uma reportagem, né? Ou alguma coisa assim, alguma notícia, né? Algo do campo do jornalismo que vai tratar sobre algum assunto da atualidade. Pode ser preservação do meio ambiente, né? Até porque, como a gente sabe que vai ter redação também, muitas vezes, eu já vi acontecer várias vezes, as bancas colocarem textos na prova que vão ajudar também o candidato a fazer a redação. Não estou dizendo, né, que isso vai acontecer, isso é uma possibilidade, né? Mas já vi isso acontecer, então já melhora bastante, porque os textos acabam ajudando, né, a você ter argumentos na hora de desenvolver a redação, né? Então, a gente precisa, claro, estar inteirado, né, das questões das atualidades, né, dentro do que está acontecendo no mundo, dentro daquilo que é notícia, principalmente no Brasil. Então é importante vocês estarem antenados, né, para o que está acontecendo no Brasil ultimamente e no mundo, né? Eu tenho visto bastantes textos sobre a mudança na forma de se pensar o trabalho, né? Então, cada vez mais a gente precisa de técnicos, né? Porque existem vários cargos técnicos novos sendo criados para lidar com tecnologias que são, né, também inovadoras e não tem mão de obra qualificada. Então, isso é um assunto que está bastante em voga, né? Então, pode ser um assunto que caia para a compreensão de textos. Então, é importante a gente, claro, ler bastante, sobretudo na mídia jornalística, né?
Então, lê bastante sobre as atualidades para facilitar. Mas, independente, então, do tema que vai ser cobrado na prova, né? Independentemente de como vai vir a escrita, porque a gente pode ter, claro, um jornalista ou um autor, enfim, que escreva muito bem, né? Que tenha uma leitura fácil, que saiba prender o leitor, mas a gente pode ter um texto também mais técnico, de um autor mais, sabe, preso nas palavras, e o texto ser cansativo já de começo, né? Então, quando a gente pega na prova um primeiro texto que flui, que vai fácil, a gente já fica até mais animado. Quando a gente pega na prova um texto que a gente já cansa só de ler o texto, já desanima. Mas isso é tudo que não pode acontecer, né? Então, justamente, vocês têm que tratar as questões de interpretação de maneira técnica, de maneira específica, seguindo aí alguns passos, tá? Que é o objetivo, então, dessa aula, mostrar para vocês como é possível, possível facilitar as questões de interpretação de texto, de compreensão de texto, tá? Eu já quero fazer tirar uma dúvida, né, também, que muita gente pergunta, qual é a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto? É porque a compreensão, ela trabalha num nível mais superficial das palavras, né? Então, você tem lá, a menina brinca no jardim. Onde é que a menina brinca? No jardim. Está escrito no texto. Você não tem como fugir do texto, está no texto. Você só precisa ver a informação, né? Ler com atenção ali e procurar a resposta. Na interpretação, você depende de um grau de subjetividade, de conclusão. Você lê uma coisa e o que você lê vai ser, vamos dizer assim, vai ser proposto, então, a partir da leitura, um pensamento, uma reflexão, né, uma conclusão a que se possa chegar. Essa conclusão a gente chama de inferência, né? Então, a interpretação de texto, ela requer inferências. E aí é importante você ter uma bagagem cultural para justamente poder relacionar, né, as informações e chegar a uma conclusão. Mas, no nosso concurso, o que a gente tem no edital é compreensão de textos. Ou seja, a gente está no nível da leitura, da compreensão daquilo que está no texto e não daquilo que pode ser interpretado no texto, a menos que sejam questões ligadas, por exemplo, a figuras de linguagem, né? Porque isso é também um tema, um dos temas do edital, né? As figuras de linguagem. E aí, se o autor emprega a ironia, você tem que ser capaz de identificar que ele está dizendo uma coisa, mas na verdade ele quer dizer o contrário, porque está sendo pedido como um dos tópicos do edital o item de figuras de linguagem, né? Mas colocando então os tópicos, né, de gramática e o de figuras de linguagem a serviço da compreensão, fica mais fácil ainda a compreensão. Então, por exemplo, se a frase vier fora da ordem, o que é a ordem direta de uma frase, de uma oração? Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o complemento do verbo. Por fim, vem as circunstâncias adverbiais de tempo, de modo. A gente vai trabalhar com tudo isso ao longo do curso, tá? Mas uma coisa importante é se a frase vier confusa, ou seja, se o sujeito não for o primeiro elemento, já é uma dica que eu dou para vocês agora. Coloca a frase na ordem direta. Cadê o sujeito? Está aqui. Cadê o verbo? Cadê o complemento desse verbo? Cadê o adjunto adverbial? Pronto. Aí você organiza a frase. Fica mais fácil de você compreender, né? Então, ao longo do curso, a gente vai trabalhar com uma porção de temas gramaticais que vão ajudar a compreensão do texto, tá? Mas na aula de hoje, o que eu quero é mostrar para vocês dicas de como fazer, de fato, a compreensão do texto, como chegar lá de maneira mais rápida, inclusive, tá? Então, vamos começar por isso daqui. Eu chamei de princípios norteadores para a compreensão de textos, né? Por que princípios norteadores? Eles vão dar um norte para vocês seguirem, né? Claro que vocês têm que usar os conhecimentos gramaticais, que também vão ser cobrados na prova, né? Para poder compreender os textos, né? A escrita, as regras gramaticais, elas se dão exatamente para favorecer a compreensão do texto, né? Então, o verbo vai concordar com o sujeito. Se você acha que um termo é o sujeito, está no singular, mas o verbo está no plural, aquilo ali não é o sujeito, não. Pode procurar,
né? Se você está vendo, tem um termo que é preposicionado, começa com preposição, você está achando que aquilo é o sujeito? Está errado, o sujeito não começa com preposição. Então, as questões gramaticais vão também ajudar a compreender os textos. Então, por isso que eu chamei aqui de princípios norteadores. São coisas que você vai fazer para começar a interpretar o texto, deixando assim como complemento, né, toda a parte das regras gramaticais para favorecer a compreensão, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na leitura do texto é procurar, quer dizer, você vai ler o texto, eu até aconselho o seguinte, tem muita gente que me pergunta assim, primeiro a gente lê o texto, depois a gente vê as questões? Aí eu vou dizer, depende, né? Depende. Porque muitas vezes o texto é imenso. Eu nem acredito que o texto vai ser muito grande, não, mas pode acontecer de o texto ser imenso, porque existem vários textos na prova, né? A gente não sabe como é que essa prova vai ser. São 15 questões de português. Então, eu acredito que a prova deva ter aí pelo menos uns 2, 3 textos, tá? Para dar conta dessas 15 questões, né? E aí pode ser que a gente tenha um texto menor e as questões sejam relativas, sejam muito pontuais, né? Então, não vai ser necessário você ler o texto inteiro. Então, vai depender do que vai ter, do que a gente vai encontrar, né? Então, é importante sempre dar uma olhada nos enunciados para você saber se precisa ler o texto ou não, tá? Isso é o que eu tenho visto ao longo aí da minha carreira, são 17 anos preparando para concurso público. E uma das coisas que é mais importante numa prova é você controlar o seu tempo. Não adianta você ler um texto de página inteira, depois ler o enunciado e ter que voltar para o texto e ficar catando coisa. Você vai perder tempo. E tempo é algo que no concurso você não pode perder. O tempo corre, né? O tempo anda muito rápido. Você tem muitas disciplinas para dar conta, você tem, né, questões diferentes de português, você não pode perder muito tempo. Então, é uma dica que eu dou. Primeiro, olha o enunciado. Se o enunciado for um enunciado geral, né, então, por exemplo, deduz-se do texto que, aí, né, você vai ter que, claro, ir aos poucos fazendo a leitura. Mas eu acho que o importante é primeiro você ler o enunciado e depois você ler o texto como um todo, tá? Pode ser que algum texto você precise ler inteiro. Pode ser também que outro texto você não precise ler inteiro. Então, tem que ir medindo, né, a partir dos enunciados. Agora, primeira dica que eu vou dar para vocês é quando vocês forem ler o enunciado, vocês vão procurar no texto expressões que constam do item. É preciso checar o sentido também da assertiva, se é uma assertiva de negação ou de afirmação, tá? Então, primeiro você vai chegar lá no enunciado, que é a proposição da questão. E aí você vai ver lá no enunciado, é algo assertivo, ou seja, é algo positivo. Então, é assim, o texto afirma que, ou então, dentre as questões, abaixo, assinale aquela que não, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é marcar, é assinalar. Tem gente que parece que não pode escrever na prova, né? A prova tem que ficar limpinha. Gente, não tem que. A prova tem que ser riscada mesmo. Vocês têm que marcar. Vocês estão tensos. Uma situação de prova é uma situação de tensão, né? Tem muita coisa envolvida, tem né, muitas expectativas, tem muito tempo de estudo, tem muitas frustrações de caminho, né? Tem muitas preocupações com o futuro. Então a cabeça está cheia de coisa. Por mais que a gente diga, não, você tem que ficar, né, calmo, tranquilo, equilibrado, não é sempre que a gente consegue isso, né? Normalmente o que acontece é que as pessoas chegam na prova tensas e aos poucos é que, né, a calma vai chegando. Então tem muita coisa na cabeça e aí é fundamental riscar mesmo, tá? Riscar as palavras-chave da questão, ver o que precisa fazer, se marcar o que é o encontrado no texto ou aquilo que não está no texto, marca, sublinha, envolve, faz uma marcação qualquer para chamar a atenção da cabeça, né? Assim, cérebro, olha só, não me engana, tem que marcar que não é de acordo, né? Que não está de acordo. Então, olha, tem que marcar que está de acordo, tá? Então, é importante a gente ver isso.
se o sentido do enunciado é o afirmativo ou o negativo, tá? E é claro, né, é importante procurar sim, porque as questões de compreensão de texto, a banca pega expressões do texto e reformula nas alternativas. Então é importante a gente saber as palavras que estão no enunciado, para a gente procurar essas palavras no texto e aí sim saber o que a frase está dizendo direitinho, tá? Embora pareça assim um pouco vago, né? Então, olha, procurar no texto expressões que constam do item. Do item aqui no caso, né, do enunciado e das alternativas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Peguei essa questão aqui do ano passado, da Sesgran Rio, da prova para Transpetro, e aí o enunciado diz o seguinte, o trecho, ó, reparem, eu nem coloquei o texto, tá? Eu coloquei direto a questão, porque eu estou partindo do princípio, então, que a gente primeiro vai ler, né, o enunciado e depois a gente vai procurar o texto. Tem muita gente também que prefere ler o texto, quando ele não é muito grande, para ir se acalmando, né? É uma técnica, cada um sabe também como é que funciona melhor, né? Então, tudo bem, se a pessoa, né, se acalma, chega na prova, recebe a prova, começa a tremer, dá dor de barriga, aquela crise de ansiedade, e ler o texto vai acalmar o coração, façam isso, né? Mas se não, procurem primeiro o enunciado. Reparem, eu nem botei o texto aqui, tá? Reparem como a gente vai fazer essa questão procurando um trechinho só do texto que é importante. Então, reparem, vamos imaginar que a gente está na prova, diante da prova, chegou a prova, né, a questão é essa daqui. O trecho do texto que aponta uma das causas para o aumento da preocupação mundial sobre o lixo marinho a partir da década de 80 é o que normalmente vocês fazem. Eu sei porque muita gente me conta isso e essas dificuldades. E acaba perdendo muito tempo. O que normalmente as pessoas fazem? Vocês leem o enunciado e aí leem as alternativas, né? E aí vão procurar nas alternativas. Então, primeiro lê o texto, depois lê o enunciado, depois lê as alternativas, depois volta para o texto para procurar a resposta. Gente, isso leva muito tempo, né? Faz vocês perderem muito tempo. Tá? E fica tudo muito difuso, porque são muitas coisas, são muitas palavras, são trechos do texto. Então, primeira coisa, repare, se a gente for ler tudo que está aqui, então tem um trecho, o lixo de origem humana, aí você vai procurar uma causa, né? Porque está lá, o trecho do texto que aponta uma causa. Aí você vai procurar um trecho que aponte uma causa. Mas para você saber uma causa, você precisa voltar para o texto e saber, então, o que está acontecendo, né? Para depois, então, procurar a causa. Então, antes de qualquer coisa, para não perder tempo, para não ver nada disso, antes de qualquer coisa, marquem palavras que são fundamentais no enunciado, tá? Então, antes de ler a questão inteira, vamos marcar o enunciado. O trecho do texto que aponta uma das causas. Repare, por que eu marquei o aponta? Porque não aponta, né? Então, vejam o comando da questão, se é para fazer algo afirmativo ou algo negativo. Então, o trecho do texto que aponta, não é aquele que não aponta, é aquele que aponta. Aqui eu coloquei com cores, com negrito, né, para ficar mais fácil a visualização de vocês. Mas na hora da prova, sublinha não, envolve, sublinha, faz setinha, faz um coração, enfim, marquem a prova, tá? Marquem a prova é de vocês, é para vocês utilizarem o espaço em branco do papel, tá? Então, aponta, aí aponta o quê? Uma das causas. Aí, por que é importante sinalizar causa? Porque não é consequência, não é condição, não é tempo, não é modo, não é nenhuma outra circunstância adverbial, é causa. Então, é uma justificativa. Uma coisa acontece por causa de outra. Então, você tem que apontar uma causa, ou seja, alguma coisa que veio antes, porque a causa nos leva a uma consequência. Toda causa leva a uma consequência, né? Por isso que a gente fala que as relações são relações de causa e efeito, ou de causa e consequência. Efeito e consequência são a mesma coisa. Não existe uma relação de causa
que não gere uma consequência, um efeito, tá? Então a gente tem que procurar a causa, e a causa é o que veio antes, tá? Então marca a causa aí. Causa de quê? Aumento da preocupação mundial sobre o lixo marinho. Então o tema do texto deve ser, né, exatamente esse, né? Então a poluição no mar, então a preocupação, né, do mundo inteiro acerca do lixo marinho, da poluição no mar. Esse, então, deve ser o tema do texto, né? E aí, de maneira geral, aumento da preocupação mundial sobre o lixo marinho de maneira genérica? Não, a partir da década de 80. Então, reparem que, prestando atenção no enunciado, que antes parecia assim tão vago, né? A gente já tem uma série de delimitações. Então, a gente tem que procurar a causa, né, da preocupação do mundo sobre o lixo marinho e só a partir da década de 80. Então, não interessa para essa questão preocupações do mundo na década de 40, de 50, de 60, não interessa. É a partir da década de 80. Aí, gente, aí a gente vai para o texto, né? Aí a gente vai procurar o texto, vai procurar o quê? Preocupação mundial e década de 80, porque a década de 80 é a limitação. Aí vocês vão perceber que no texto, o primeiro parágrafo fala da preocupação da humanidade com a poluição, é algo genérico. Aí depois o parágrafo 2 vai falar de outra coisa, o parágrafo 3 vai falar de poluição no mar, aí na década de 40, na década de 50. Então, só no sexto parágrafo só, é que tem, o sexto parágrafo começa da seguinte maneira: o número de publicações mundiais científicas, tá falando de mundo, tá vendo? É a primeira vez no texto que se fala exatamente da questão do mundo, publicações, né, no mundo inteiro sobre o lixo marinho. Então a gente tem o número de publicações mundiais científicas e não científicas sobre lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 80. Então nós temos aqui no sexto parágrafo as expressões que a gente marcou no enunciado. A preocupação mundial sobre o lixo marinho, porque se o mundo inteiro está fazendo publicações científicas ou não científicas sobre o lixo marinho, é porque o mundo inteiro está demonstrando preocupação com o lixo marinho. Então a gente já tem essa delimitação aqui. E aumentou muito a partir da década de 80. Pronto. Então a gente tem a preocupação do mundo sobre o lixo marinho a partir da década de 80. O que tem a seguir? Esse aumento se deve a 3 processos. Ora, então o aumento da preocupação em relação ao lixo marinho, essa consequência, esse efeito, se deve, ou seja, tem uma causa para isso, né? Então, quando isso se deve a tal coisa, significa a causa disso é tal coisa. Aí nós temos, se deve a 3 processos. Aí tem número 1, número 2, número 3. Então, número 1, então as causas, né? Então, aqui nesse parágrafo 6, a gente tem 3 causas, porque tem 1, 2 e 3. A gente tem 3 causas que seriam, então, as justificativas, né, para o aumento da preocupação do mundo a respeito do lixo marinho a partir da década de 80. Pronto. Uma dessas 3, então, é o que as alternativas, entre as 5 alternativas, uma dessas 3 vai estar lá. É isso, então, que a gente vai procurar, tá? Então, olha, número 1, a contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos. Estes, como o plástico, resistem por mais tempo à degradação no ambiente marinho e tendem a se acumular. Então, reparem, quando antes as pessoas usavam um sabão de coco, né, feito de maneira natural, para lavar a louça, esse sabão natural era facilmente descartado e não gerava resíduo nenhum. Mas quando as pessoas começaram, então, a usar uma série de produtos químicos para trazer maior resultado de limpeza, esses produtos químicos não se dissolvem facilmente, né? Então, existem os microplásticos também de outros materiais usados na limpeza, usados no dia a dia, e esses microplásticos, então, esses plásticos que se tornam microplásticos vão acumulando na natureza. Então, nós temos aqui, resistem por mais tempo, essa é uma causa, então.
a contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais por materiais sintéticos. Tá? A segunda causa, o baixo custo dos materiais sintéticos, que não incentiva a sua reciclagem e favorece o descarte no ambiente. Quer dizer, você vai ver, por exemplo, é muito mais prático, né? É muito mais barato você comprar um pratinho de plástico para uma festa infantil do que você usar pratos de vidro. Então, é muito mais prático, é muito mais barato, você compra. Só que isso não tem descarte, não tem reciclagem, né? Então, a reciclagem é muito pouca ainda, vai tudo para onde? No meio ambiente, em lixões, contaminando cada vez mais o meio ambiente. Terceiro, o aumento na zona costeira do número de habitantes e embarcações, que podem contribuir para o descarte de lixo no ambiente marinho. Então, também, como a preocupação aqui é com o lixo marinho, como tem cada vez mais pessoas morando à beira, né, na zona costeira e muitas embarcações, acaba que o mar vai sendo cada vez mais poluído, né? O descarte do lixo dessas populações que moram ali na zona costeira, né? Os detritos todos, o lixo todo vai parar onde? Vai parar no mar. Por mais que haja uma coleta, né, e de alguma forma, a maior parte vai para o mar, né? Vai parar no mar. E além das embarcações que vão jogar ali óleo, né, e uma porção descartar uma porção de outros resíduos, né, que vão parar no mar também. Então, reparem que no 6º parágrafo a gente encontrou as palavras, os trechos, né, que estão no enunciado. Então, a gente precisava ler o texto inteiro para depois chegar aqui para ler o texto outra vez. Para essa questão, a gente não precisou ler os outros parágrafos. A gente só precisou passar a vista para procurar preocupação mundial e década de 80, tá? Então, procurando década de 80 e preocupação mundial, a gente chegou no 6º parágrafo. Aí, agora, a gente vai ver nas alternativas, porque é importante também vocês perceberem que, primeiro, é sempre importante vocês terem na cabeça já uma prévia do que seria a resposta, daquilo que vocês têm que procurar nas alternativas. Porque, se vocês não fizerem antes um raciocínio, isso vai servir muito para as questões gramaticais. Se vocês não tiverem conhecimento prévio, né, e forem procurar direto nas alternativas, aquela que parecer melhor, mais bonita, muitas vezes vocês vão se enganar. Então, o importante é primeiro vocês verem o que está sendo pedido, o que está sendo cobrado no enunciado, aí vocês fazerem uma prévia para depois, então, procurar. Então, a gente já sabe que uma das causas que estão relacionadas ao aumento da preocupação mundial depois da década de 80 é a questão dos resíduos, né? Da substituição dos plásticos, das coisas naturais por resíduos plásticos, né? A questão do aumento da população na zona costeira, o barateamento do plástico, né? São as 3 coisas que a gente acabou de ler no 6º parágrafo. Agora a gente vai procurar a resposta muito mais rápido, olha só. E mais certeiro, vocês vão fazer com mais certeza. Porque muitas vezes, se você não faz isso na cabeça, de você ter já uma resposta prévia na cabeça e procurar a resposta nas alternativas, você pode acabar sendo engambelado pelas alternativas. Uma coisa que pareça uma causa, mas aí quando você vai ver, não é causa, que está lá no 6º parágrafo. Está associado, por exemplo, à década de 40, né? E não tem que ser a de 80. Então, na letra A, nós temos o seguinte: o lixo de origem humana que entra no mar está presente nas imagens, hoje comuns, de animais emaranhados em materiais de todo tipo ou que ingeriram ou sufocaram com diferentes itens. Isso demonstra, é a causa, isso é uma causa da preocupação. Se a gente pensar fora do enunciado, a gente vai dizer, realmente, poxa, né, os animais estão aí emaranhados numa porção de poluição, isso é uma causa da preocupação mundial. Mas não é isso que está no texto, não. O texto, em relação à década de 80, não está trazendo essa causa, não. Então, é uma causa de preocupação? É. Mas está associada a partir da década de 80? Não. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Também é conhecida a imensa mancha de lixo que se acumula no chamado giro do Oceano Pacífico Norte. Os giros existentes em todos os oceanos são áreas de entorno dos quais se deslocam as correntes marinhas. Aí repara, olha o tempo que a gente perde lendo cada uma das alternativas, né, uma de cada vez.
Não é mais rápido você já procurar aquilo que já está previamente na sua cabeça, né? A questão da substituição, por exemplo, né? Que é logo o item 1 dos resíduos naturais, dos recursos naturais pelos recursos sintéticos? Ó, detritos orgânicos, vegetais, não são considerados lixo marinho, porque em geral se decompõe rapidamente. Tá vendo? Nada disso aqui está se referindo nem ao número 1, nem ao número 2, nem ao número 3. Então você tem que olhar muito rapidamente. Não precisa nem ler tudo, tá? Aí, letra D. Os impactos ligados à presença do lixo no mar começam a ser observados. Bom, os impactos são as consequências. A gente está procurando causa, não está procurando consequência. Então já não serve a letra D. Aí quando chega na letra E, olha só. A contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos. Olha como a gente chega direitinho na resposta. Estes, como o plástico, resistem por mais tempo à degradação no ambiente marinho e tendem a se acumular, que é exatamente o que a gente vai encontrar lá no parágrafo 6, no item 1, a contínua e crescente substituição em vários tipos, tá? Então, é a resposta à letra E. Reparem, a gente ganha tempo fazendo isso, a gente vai ter certeza dessa compreensão dessa alternativa, porque a gente fez a compreensão, a gente entendeu que tem que pregar o enunciado, marcar as palavras que são mais importantes e aí procurar no texto essas palavras. Isso faz vocês ganharem tempo e isso dá segurança na hora de marcar a questão. Ao invés de vocês ficarem assim, será que é essa? Será que é aquela? Será que é essa? Pronto, tem certeza que é a letra E, porque está lá no parágrafo 6, onde está dizendo década de 80, onde está dizendo que está todo mundo preocupado fazendo publicações no mundo inteiro, tá? Bom, eu vou fechar esse primeiro bloco aqui e no segundo bloco eu trago mais dicas para vocês. Até já!